1 João. Para você achar 1 João, você vai para o último livro da Bíblia, do Apocalipse, e volta. 3 livros. Tá? A maneira mais fácil de você achar 1 João. João capítulo 5, versículo 13. Mas eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta nessa epístola de João, 1 João, porque nós vamos ter vários textos, vários versículos que estão nessa epístola, tá bom? Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. 1 João 5,13, tá? 1 João 5,13. Presta bastante atenção. João, ele escreve esse versículo já no final da sua epístola. E ele está dizendo o seguinte: por que eu escrevi essa epístola? Eu escrevi essa carta para vocês para que vocês tenham condições de avaliar se vocês são verdadeiramente salvos ou não. É isso. A fim de saber se vocês têm a vida eterna. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se você é uma pessoa salva em Cristo Jesus? Olha a importância disso. Aí você pergunta, mas tem como saber? Claro que tem. Claro que tem. Porque o salvo, aquele que foi alcançado por Deus, ele manifesta algumas características ou frutos nessa vida que são perceptíveis. Porém, queridos, a Bíblia nos recomenda ao autoexame. Em outro lugar, a palavra de Deus é assim: examinai a vós mesmos para ver se vocês estão na fé. Tudo bem? Examinem-se a vós mesmos. Lembra da ceia? Quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, não pode descer. ele escreveu: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como no bom e bem educado. Então a Bíblia constantemente nos convida ao autoexame. E aqui João está nos convidando, quando a gente lê a sua carta, João está nos convidando assim: avalie seu próprio coração para ver se você foi realmente salvo por Deus ou não. Algum tempo atrás, eu estava conversando com uma moça e ela me fez exatamente essa pergunta. Ela disse assim: pastor, não sei se eu sou salvo. Eu falei, por quê? Ela falou assim: eu vou na igreja, eu sinto uma preguiça, eu nem tenho ido mais. Na metade do culto, eu já desligo daquele tudo que o pastor está falando, começo a pensar em outras coisas. E eu disse para ela: olha, existem algumas características que são
saísse desse culto aqui com esse pensamento: sou salvo ou não sou? Já fui encontrado por Deus ou não fui? Nutro características de uma pessoa crente ou não? E aí a gente vai olhar para aquilo que João escreve nessa primeira carta. Então hoje a gente vai dar uma passeada nessa carta de João para a gente ver se a gente está vivendo uma vida cristã autêntica ou não. Vamos lá? Primeiro, marcas de uma pessoa verdadeiramente salva. Esse é o tema da nossa mensagem. Primeiro, andar na luz. Abra sua Bíblia em 1 João, só no livro de 1 João, tá? 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 João capítulo 1, 6 e 7. Diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Desculpa, 6 e 7, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora abre 1 João capítulo 2, só em 1 João, tá? Versículos 4 a 6. Diz assim: aquele que diz, eu conheço quem? Cristo. Aquele que diz, eu conheço Cristo. Cadê? 2, 4 a 6, está aqui. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele. Presta atenção, queridos. O primeiro versículo que a gente leu fala: aquele que se diz crente precisa andar na luz. E o segundo versículo que nós lemos, o segundo texto que nós lemos, diz: aquele que diz está em Cristo, então deve guardar os seus mandamentos. Por quê? O que significa andar na luz? Andar na luz é uma metáfora para dizer aquele que vive em obediência à palavra de Deus. Então esses dois versículos, eles caminham juntos, esses dois textos caminham juntos. Andar na luz significa viver uma vida de obediência a Cristo Jesus, mediante aquilo que nós aprendemos na Escritura Sagrada. Na Escritura Sagrada.
não está nele, então não deveria estar naquele lugar. A amizade no mundo é inimigo de Deus. Percebe o que significa andar na luz? Aí a outra, aquela loira, Cláudia Leite, pegou uma música que era uma música que exaltava Iemanjá, e aí colocou na letra da música Yeshua. Yeshua. Está lá, não, agora eu não adoro Iemanjá, eu adoro Yeshua. Com roupa sensual, e a Bíblia condena sensualidade, né? Mas está lá, eu sou crente. Agora eu mudo as letras da música, porque agora eu exalto só Jesus Cristo, eu exalto só Jesus, usando uma roupa extremamente sensual, sensualizando o palco. O que a Bíblia diz? Que a mulher de Deus, ela não é conhecida pela sensualidade, mas é pela sua sabedoria, pela sua honradez. Ela precisa ser uma mulher virtuosa. Então não está andando na luz. Não está. O que eu quero que vocês compreendam, queridos, que a marca do cristão é andar na luz. Portanto, se alguém se converte a Cristo, muda de vida. Porque passa a viver em obediência à palavra de Deus, ainda que isso traga prejuízos. E aí eu tenho que falar um exemplo positivo, né? Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Vocês viram que o irmão dele canta sozinho. Por quê? O Luciano converteu. E aparentemente, é uma conversão verdadeira. Eu já ouvi dizer que ele está frequentando a igreja de Pinheiros, lá em São Paulo. Aparentemente, uma conversão verdadeira, uma pessoa que entendeu o Evangelho de Jesus, passou a andar na luz, ou seja, passou a andar uma vida de obediência à Escritura Sagrada. Agora, queridos, pega isso para a sua vida. Tem que mudar. Tem que mudar. E aí, eu vou dizer mais. Muda imediatamente. Porque esse negócio assim, vou esperar. É igual eu conversei com uma pessoa ontem. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que deixou a igreja por conta de vício. Aí ele falou para mim assim, não, eu estou esperando sentir. Eu falei, você vai esperar sentir o resto da sua vida. A Bíblia não manda a gente sentir. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia nos manda conhecer. Uma vez que eu conheço essa luz de Cristo, eu mudo de vida. Ah, vou ficar esperando. Vai esperar até a volta de Cristo, você vai ficar. Porque a ideia não é sentir, a ideia é conhecer. Uma vez que eu conheço, eu assumo a postura e mudo de vida. Então quero que você compreenda isso. Quem é de Cristo já vive na luz, já obedece os seus mandamentos. O texto é muito claro. Tá? Observe que no capítulo 2, de 4 a 6, vai dizer: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Quanta gente fala, conheço Cristo, mas não guarda seus mandamentos. Mentiroso. Não conhece nada. Acha que conhece. Está indo para o inferno, mas não conhece Jesus, porque não guarda os seus mandamentos. Segunda marca de vida cristã. 1 João, capítulo 2,
casar com um camarada, ele é primo de um primo meu. Nunca vi na vida. E ele é de Caldas Novas, né? E ele veio visitar esse primo meu aqui no 27. E ele é músico presbiteriano antigo, de longa data, ele deve estar com 60 anos, 70 anos já, presbiteriano antigo, fez Ibel, né? Eu também fiz Ibel, que é o Instituto Bíblico Patrocínio, toca violão e sai cantando aí pelas igrejas. Aí, eu cheguei para ele e falei assim: prazer te conhecer, o senhor é da igreja do pastor Alex? O pastor Alex é conhecido meu, pastor conhecido, pastoreia a igreja de Caldas Novas, né? Mora em Caldas Novas. Aí ele ficou sem graça, ele pegou e falou para mim assim: eu não estou frequentando a igreja há muitos anos. Ué? Tem alguma coisa muito errada? Eu falei: por quê? Ele foi contar a história dele, que há muitos anos atrás um pastor não visitou ele. E aí foi: irmãos, isso me convence não. Sabe o que eu fiz? Eu interrompi a conversa. Não pode mexer, papai. Eu não tenho paciência com costas. Crente velho tem que falar para mim que deixou a igreja porque o pastor não foi visitar ele. Conversa balela. Tem pecado no meio disso. Tem pecado no meio disso. Não. Tem pecado no meio disso. Ninguém deixa a igreja por conta do negócio desse não. Tem algum pecado escondido nesse coração. E aí, o que ele está revelando? Ele não tem amor pelos irmãos, ó. Porque se tivesse, estava lá na igreja. Estava convertido. Exatamente. Às vezes, está na igreja a vida inteira, toca violão e canta, gosta de aparecer, né? Porque é cantor, não sei o quê, mas eu acho que está faltando conversão. Não gosta de ir na igreja? Que é isso? Eu não admiro um negócio desse. Uma pessoa para mim que fala assim: eu sou presbiteriano a vida inteira, mas eu não frequento a igreja. Eu falei: acabou aqui a conversa. Não vou perder meu tempo, porque tá, qualquer coisa que ele Não fala, pode mexer. gerou um bloqueio. Crente que gosta de igreja, mas não gosta da comunhão dos irmãos. Tudo bem? E percebe, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, ele luta com o sentimento de rancor desse pastor que visitou ele. Não ama o irmão, volta aqui no texto. Meus queridos, não dá. Não dá. Então, uma marca de cristianismo é amor pelos irmãos. Vai lá, Miguel, pega lá o brinquedo da tia. Vai lá. Nada supera o celular. Entendi. Não pode. Então, queridos, presta bastante atenção nisso. Duas marcas que a gente viu até aqui, tá? O celular. Andar na luz e amar seu irmão, tá? Terceiro. Tá? 1 João, capítulo 2, 22 a 23. 1 João 2, 22 e 23. Diz assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Amém? Senta com a boca. Pega ele aqui. Pega para mim. Tá. Vai, senta com a boca. Adulto. Senta com a boca agora, filho. Adulto. Beleza. Então, presta bastante atenção, queridos. Todo aquele que é crente tem um princípio básico. Ele confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porém, queridos, a ideia aqui de confessar que Jesus é o Cristo vai além. Significa confessar que Jesus Cristo é o Deus encarnado. É a segunda pessoa da Trindade que veio a esse mundo revelar
Cristo nos torna aceitáveis diante de Deus. Por quê? Porque Ele nos substituiu. Quem é o santo? Cristo. Mas a santidade dele é imputada. Ou seja, quando Deus olha para nós, Ele vê a santidade de Cristo nas nossas vidas. Que a gente nunca vai ser aquilo que deveríamos ser. Aí tem uma música antiga que diz que Cristo completa o incompleto que há em nós. Bonito isso. E verdadeiro. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo através das nossas vidas. Então você precisa entender isso. Ele é o Cristo. Uma pessoa que se declara cristã e não compreende essas verdades, está longe de ter compreendido a verdade do Evangelho. Quarto. 1 João 3, de 6 a 9. 1 João 3, de 6 a 9. Acompanhe comigo. Todo aquele que permanece nele. Nele quem? Em Cristo. É como se ele dissesse, todo aquele que se diz crente, tá? Não vive Pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Acompanhe mais. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasce de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece dele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha que interessante, queridos. Então perceba. Primeiro, aquele que é crente anda na luz. Segundo, aquele que é crente ama seu irmão. Aquele que é crente confessa o Filho. Quarto, aquele que é crente não vive pecando. Porque se ele está na luz, se ele já obedece os mandamentos de Deus, o que isso vai gerar na vida desse camarada que é crente? Santidade. Qual é a ideia, queridos? Tá, aí você diz, pastor, mas todos nós não somos pecadores? Somos, mas entenda, é a prática de pecados deliberados, sem arrependimento, sem sentir nenhum remorsozinho. O pecado já tomou conta do coração dessa pessoa, tá? O coração dessa pessoa, e ele não está nem aí para aquilo que é a vontade de Deus mais. É isso. Eu pego, você pega. Somos todos pecadores. Mas o crente, quando peca, chora, se arrepende, luta por mudar de vida. Pode ser que ele caia, cai. Mas ele vai arrepender de novo, ele não vai entregar os pontos. Por quê, queridos? Porque a natureza dele já foi transformada. Já disse aqui para vocês. Você pega um porco, dá banho no porco, passa perfume no porco, põe um lacinho no porco, solta o porquinho, primeira lama que ele encontrar, Vai bem. vai. Pega um passarinho, queridos. Passarinho é a natureza de ser limpinho. Às vezes ele pisa ali num barrinho, primeira aguinha que ele encontrar, ele vai lá se limpar. Porque a natureza dele é a natureza de ser limpo. Ser limpo. A grande questão é qual é a sua natureza. Se a sua natureza já foi transformada pelo Espírito Santo de Deus ou não. Aí, querido, você vê gente com a vida afundada em pecado, hoje em dia, falando que é crente. Então,
como eles não são salvos, eles não se importam com a sua vida de desobediência na presença de Deus. Mas se você é salvo, você não vai viver desse jeito. Você não vai viver na prática do pecado. E último, 1 João 5, de 4 a 5. 1 João 5, versículos 4 a 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, Filho de Deus? Versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus, todo que é crente, vence o mundo. Vence o mundo. Então, ele está dizendo, mais uma marca de uma pessoa crente. Ele vence o mundo. Vence o mundo. O que é mundo aqui, queridos? Mundo não é planeta de criação. Mundo é sistema convivido. O que é mundanismo? Mundanismo é você viver os valores desse mundo. É não ter prazer nas coisas desse mundo. Nós tivemos aí o carnaval, que para mim é uma das maiores expressões de mundanismo da nossa sociedade. Porém, o mundanismo, ele se manifesta, queridos, na vida de todos nós, se a gente não tomar cuidado. O mundanismo significa que eu já não tenho mais um olhar daquilo que é eterno, mas eu tenho um olhar apenas daquilo que é terreno. E eu passo a viver a minha vida, os meus valores, comandados por esse sistema que existe. O mundanismo se apresenta como filosofias, o mundanismo se apresenta como uma prática, como se Deus não tivesse governo sobre esse mundo a qual nós vivemos. É assim que o mundanismo se apresenta. Então, quem é crente? Crente é aquele que já não ama mais o mundo. Como diz 1 João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai
que você encontra na vida de todo cristão autêntico. Todo cristão que verdadeiramente foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, ele já possui todas essas características na sua vida. Não tem essa, não, eu amo na luz, mas eu não amo meu irmão. Não tem essa de eu amo na luz e amo meu irmão, mas eu não consigo, eu amo o mundo. Não tem essa. Isso aqui é um pacote só. É crente em Cristo Jesus. Todas essas características fazem parte da vida de uma pessoa verdadeiramente cristã. Verdadeiramente cristã. Então, hoje você tem condição de sair daqui e se perguntar: sou crente? Sou crente de verdade? Talvez, queridos, você possa chegar à conclusão de que você não é. Eu não sou crente. Eu não luto. Não tenho nutrido essas marcas na minha vida. Eu não encontro essas características em mim. O que você precisa fazer? Você precisa clamar pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Você precisa dizer assim: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Porque eu ainda tenho as mais profundas trevas escuridão. Eu clamo ao Senhor, Senhor, derrame a tua salvação sobre a minha vida. Eu quero viver na luz, eu quero ter essas marcas, eu quero ver com esse sistema mundano, eu quero viver por tua glória. Tem misericórdia, alcança o meu coração nessa noite. Você pode fazer isso, queridos? Você pode fazer isso. E Deus não rejeita o coração. Deus não despreza o coração quebrantado. Mas é necessário arrependimento, mudança de vida, busca por aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você olhe não só para dentro de você, mas